Mais um dia e é maravilhoso encontrar contigo no nosso encontro diário. Obrigado por você ter vindo, ter mantido acesa a chama desse canal e ter seguido as orientações que Kira tem sempre nos mandado. Compartilhe essa mensagem. Coisa maravilhosa. 4 horas da manhã essa mensagem já chega direitinho lá no YouTube. E como diz Marcela lá de Gandu, Ziltube. Mas o nome não é Ziltube. Isso é coisa de Marcela lá de Gandu, de chamar de Ziltube. Tá ok? Hoje a nossa reflexão, ela será no livro, ou seja, melhor, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Isso mesmo, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e o primeiro capítulo dessa epístola, e o versículo será 16 e 17. Vamos ler, para poder saber o que está escrito, mas nós iremos ler quando nós voltarmos. Continue conosco, que o Eterno tem algo preparado para ti. E muito obrigado por ter continuado, muito obrigado por ter nos seguido, obrigado por ter mantido acesa a chama do canal de coração para coração. É do coração do Pai Celestial para o nosso coração, sempre uma mensagem na qual ele julga como ser a essencial para o dia. Você tem uma mensagem exclusiva daquilo que você precisa, não daquilo que você deseja. É comum, às vezes, tem algumas pessoas que aparecem lá na igreja e falam, eu queria que fosse dessa forma. De 1000 pessoas que, vamos analisar, de milhões de pessoas que se congregam na igreja, cada uma tem um formato na sua cabeça de como seria uma igreja ideal. Pausa para reflexão, é isso mesmo. E aí, como é que faz para você criar milhões de igrejas com perfil? As pessoas esquecem que existe a denominação, a Assembleia de Deus, ela tem uma forma litúrgica já criada, é convencional, é uma convenção que rege aquilo. Aí você tem as batistas, tem uma convenção que rege aquilo. Aí você tem a Igreja Morável, na qual eu faço parte, você tem uma convenção que rege aquilo. Então cada denominação presbiteriana, seja o que for, metodista, ela tem uma convenção. E as pessoas chegam e dizem, não, seria melhor se fosse dessa forma. Mas vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17 vai dizer o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Não é tremendo? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Então, independente do ponto de vista de que igreja você queira, do formato, do padrão, do modelo, igreja pintada de azul, outra pintada de lilás, se você quiser uma igreja pintada de rosa, se você quiser uma igreja pintada de verde cana, isso aí, independente de tudo isso, eu não estou aqui para poder falar de igreja, eu estou aqui para poder falar de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que o seu coração esteja voltado a Jesus, sabe? Porque se o seu coração estiver voltado a Jesus, você vai poder ir para qualquer lugar. Se você estiver na França, se você estiver na Inglaterra, se você estiver na Alemanha, se você estiver na Honduras, Nicarágua, Chile, Cuba, você vai estar focando o que está escrito na palavra soberana. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, ele não se envergonha do evangelho. Por quê? O evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder para a salvação. E o interessante, quando nós falamos em salvação, o que é salvação? Qual é o seu conceito de salvação? O que você acha que é salvação? Tá? Então vamos lá. Se uma pessoa foi salva, a pessoa, aconteceu o que com ela? Ela saiu da condição de perigo. Ela estava prestes a morrer. Então foi salva. Saiu do perigo. E salvação é isso também. Significa dizer que nós não tínhamos um destino
salvífico, um destino de estar na proximidade do Pai Celestial. E através da morte de Cristo, nós tivemos acesso à glória do nosso Pai. Ah, pastor, mas eu não concordo com esse ponto de vista. Não, você tem a liberdade de concordar ou não concordar, irmão. Ah, pastor, mas não é bem assim. Você tem a sua liberdade de dizer que é bem assim, que não é bem assim. Pastor, porque eu entendo diferente. Nós estamos fazendo menção do que diz as Escrituras. Nós não estamos fazendo menção, não vou falar como o apóstolo Paulo vai dizer, não vim ter a voz com vãs filosofias humanas, tá? Mas aqui ele vai reforçar, não me envergonho do que diz a palavra, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você crê, então, e for batizado, como diz a Escritura, então você será salvo. Então, crendo ou não crendo, nós estamos fazendo menção, estamos explanando o que diz as Escrituras. O importante é que você não se envergonhe do Evangelho, é que você creia nesse poder, poder transformador e o poder salvífico. Então, Kira está aqui apaziguando, que Kira está dizendo que já está um clima de discussão, um clima de guerra. Como Kira não gosta de contenda, não gosta de confusão, Kira nos convida neste momento a fazer uma oração. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Obrigado, Pai querido, porque um dia o teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, morreu na cruz. E essa morte de cruz foi uma morte necessária para cobrir multidão de pecado de toda a humanidade. E a Ti, e agora rendemos todas as ações de graças ao Teu nome. E também seguimos confiante no que diz as Escrituras. E nós queremos declarar com os nossos lábios, com a nossa boca, que nós não nos envergonhamos do Evangelho. O Evangelho é poder do Eterno, poder do Senhor soberano e salvação para todos aqueles que creem. E nós cremos que o Evangelho é boas novas. Nós cremos que o Evangelho relata a vida do Teu Filho amado Jesus. E nós cremos que Ele veio ao mundo para morrer em prol de toda a humanidade. E a sua morte foi necessária para cobrir multidões de pecado. E a sua morte também foi necessária para nos colocar como um veículo para estar na condição de salvos. Nós agradecemos nessa manhã por tudo que o Senhor fez através do envio, da vida e da morte do Teu Filho. Porque um dia Ele ressuscitou, está sentado a mais alto e sublime trono, está sentado ao teu lado. E a tua promessa é que um dia Ele voltará para julgar as nações e para reger. E terá um governo que mão nenhuma poderá destruir. E isso nos alegra, e isso nos deixa a cada dia mais esperançosos e na expectativa de que o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio. Nós te oramos e nós agradecemos nesse momento, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. É isso aí, obrigado por você ter continuado, não ter saído, que o Eterno Ele te abençoe poderosamente. Kira quer falar. Seu like, inscreva no canal e até a luzinha embaixo. Não esqueça de compartilhar, viu? Beijo, tchau! Obrigado, Kira, sempre tomando a cena, né? Sempre entrando em cena. E esses lugares que nós estamos passando, já passaram aí, já passou em Buí, agora está passando Lauro de Freitas, e é o lugar onde nós estamos reunidos, onde você também é convidado para estar lá experimentando um pouco do mover do Pai Celestial, da palavra que é ministrada e de que existe um grupo pronto, preparado para te dar um abraço e receber você como parte da nossa família. Amanhã, mais uma vez no nosso encontro diário, eu quero te pedir que me siga, porque existem novidades do Pai Celestial para o seu coração. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim.